pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do projeto Quanto Valuation Governance. Nesse vídeo, nós vamos apresentar uma valuation que nós fizemos do IRB Brasil Resseguros. Nosso grupo é formado por mim, Pablo, Eliseu e Natanael. Falando de IRB, a IRB foi a única resseguradora do Brasil e reguladora do setor de resseguros por mais de 69 anos, de 1939 até 2007. A IRB Brasil ela surge aqui no Brasil por meio da criação estatal. Ela foi empresa estatal até 2007, por meio do governo de Getúlio Vargas. Isso porque, antes de 1939, não existia nenhuma empresa de resseguros aqui no Brasil. Então, o capital envolvido nessa operação do setor de resseguros ficava à mercê de empresas internacionais. E o governo cria a IRB já com o intuito de segurar esse capital aqui no Brasil para ter uma maior segurança, para fomentar a economia nacional e para ter mais controle dessas operações e não ficar refém de empresas que não sejam brasileiras. Sendo assim, cria-se o IRB Brasil, que no início era chamado de Instituto de Resseguros do Brasil, que é a abreviação IRB, né? Com a criação dela em 1939, ela foi estatal até 2007, quando, enfim, foi privatizada. Mas o processo de privatização da empresa durou por volta de 10 anos, porque na época do governo FHC teve a ideia de tanto privatizar as empresas do setor, que no caso só tinha a IRB, como forma de trazer mais empresas para o setor, baixar o custo e aumentar a concorrência, o que favoreceria os clientes desse setor. Mas, com as brigas políticas envolvidas nesse meio, a privatização da empresa só veio ocorrer em 2007 por meio de uma lei complementar. E o processo que envolvia a privatização da IRB é uma medida provisória de número 1578, que foi criada em 1977. Falando agora dos fatos relevantes atuais da empresa, o IPO dela foi realizado em 2017, que foi um IPO bem sucedido e conseguiu levantar 2 bilhões de reais. A IRB passou a ser muito comentada dentro do mercado financeiro nesse primeiro semestre de 2020. Isso porque, no final de 2019, a Esquadra Investimentos lançou uma carta revisando os números da empresa e apontando vários problemas que envolviam a situação da empresa. E, além de postar essa carta no mercado, criticando e pontuando pontos inconsistentes que eles estavam vendo no negócio da empresa, eles também entraram em posição vendida na empresa, ou seja, eles acreditavam que o valor que estava sendo negociado no mercado estava muito além da realidade da empresa e, portanto, esse valor tenderia a cair, por isso entraram numa posição vendida. Depois do lançamento dessa carta, a IRB, para se defender, lançou uma outra carta, pontuando alguns pontos da carta da Esquadra Investimentos e se defendeu. Porém, essa briga ainda continuou por muito tempo, o que já afetou a imagem da empresa. Nesse primeiro fato de afeto, esse foi apenas o primeiro fato que afetou a imagem da empresa. Depois, teve o caso relacionado a Warren Buffett. Warren Buffett é o maior investidor do mundo e muito reconhecido no mercado. No final de 2019, no jornal Folha de São Paulo, no estado de São Paulo, saiu uma reportagem dizendo que Warren Buffett estava comprado na empresa, o que fez que no dia que essa notícia foi postada, as ações valorizassem muito. No entanto, quando essa informação chegou na própria equipe do Warren Buffett, ele lançou uma carta para todo o mercado afirmando que essa afirmação é falsa. Eles declararam que não tinham posição na empresa e nunca queriam ter posição na empresa, o que, mais uma vez, mancha a imagem da empresa e derrubou muito o valor de mercado das ações. Com toda essa problemática envolvendo a IRB, tanto primeiro com a carta da Esquadra, depois com
a carta de Warren Buffett, tanto o CEO como o CFO e várias pessoas do conselho decidiram sair da empresa, seja por decisão pessoal ou como também houveram algumas demissões. Não bastasse esses fatos de grandes executivos saindo da empresa, ao total saíram o CEO, o CFO e metade do conselho de administração. Não bastasse isso, pouco tempo depois, a Polícia Federal foi lá no prédio da RB Brasil realizar uma operação sobre o antigo CFO, Fernando Passos, pois ele estava envolvido com alguns problemas na Lava Jato. Porém, nada que relacionasse algum valor da empresa, apenas a pessoa do Fernando Passos. Mas, mesmo assim, isso traz uma imagem ruim para a empresa. Após isso, mais recentemente, ocorreram 3 fatos. Primeiro foi a abertura de uma câmara de arbitragem com investidores lá no sul do país, que entraram com essa câmara de arbitragem na CVM para tentar recuperar os valores que perderam com a RB Brasil. Por quê? Com essa carta da Square Investimentos, com a carta de Warren Buffett e a saída dos executivos da empresa, isso é uma assimetria informacional da empresa. Portanto, o investidor foi prejudicado e seu capital foi diluído, porque as ações se depreciaram muito. Esse capital foi diluído por causa da empresa e não por causa do investidor. Por isso, eles decidiram por abrir uma câmara de arbitragem perante a CVM. Mais recentemente, também saíram notícias dessa câmara de arbitragem que foi determinado a RB bloquear R$1 bilhão para ter dinheiro suficiente para, caso venha a ter que indenizar esses investidores na Câmara de Arbitragem. Após isso, também teve a SUSEP. A SUSEP, como eu já falei, ela é a reguladora do setor. A SUSEP decidiu por instaurar um período de fiscalização na empresa, porque ao analisar os dados que a RB que foram cedidos à SUSEP pela RB, que são dados mensais que a IRB tem que declarar para a SUSEP viu que não havia uma consistência em uma linguagem mais prática, já que o setor de recibos tem uma linguagem muito difícil de se entender. A SUSEP viu que a IRB não estava com posição de liquidez suficiente para arcar com suas obrigações. E, por isso, decidiu por instaurar um período de fiscalização na IRB e eles possuem como se fosse um agente de investimentos que fica lá na empresa regularizando as operações para que ela possa arcar com essa liquidez que não é suficiente. Além disso, novamente na CVM, além de estar coordenando o processo da Câmara de Arbitragem, a CVM também decidiu abrir um processo contra a IRB devido à assimetria informacional. Como eu já falei anteriormente, a IRB não estava se comunicando bem com o mercado. Falando brevemente aí sobre o modelo de negócio da empresa, né, quando as seguradoras elas querem passar uma parte dos seus riscos adiante, elas pagam um prêmio às empresas especializadas em resseguro. Então, em termos gerais, a empresa assume a responsabilidade de indenizar outras seguradoras por prejuízos que possam acontecer em decorrência de suas apólices. Então, de forma genérica, a IRB é uma seguradora das seguradoras. Historicamente, o setor de resseguros no Brasil ele tem sido bem cíclico. Você tem períodos de forte concorrência de preços, devido a excesso de capacidade na subscrição de riscos, e períodos com falta de capacidade, possibilitando taxas de prêmios e condições de contrato mais favoráveis. Então, pode ser um fator de risco aí. Também a ARB investe em títulos de dívida pública federal. Então, esses preços estão sujeitos a oscilações. Também a companhia opera em moedas estrangeiras. A principal é o dólar. E a exposição em menor grau a outras moedas, como
libra, euro e peso argentino. Uma outra parte também relacionada ao modelo de negócio da empresa é um chamado índice de retrocessão. O que é isso? Quando a empresa ela adquire o risco envolvido na operação do resseguro ou do seguro, para ela não ficar tanto exposta a esse risco, a empresa ela decide fazer um trato com outras resseguradoras do setor que tem uma sinergia legal com a IRB e a dividir esse risco, ou seja, o índice de retrocessão é a taxa que a empresa deixa submetido a outra resseguradora no mercado do risco que ela assumiu, que é uma operação muito boa de hedge da empresa de segurança, né, em relação ao risco envolvido na operação e proporcionalmente também a rentabilidade ela divide do risco envolvido com a operação com o prêmio, né, o prêmio envolvido na operação com a empresa que ela decidiu por dividir o risco, o que é uma parte significante do modelo de negócio da empresa. Passando agora para as projeções no valuation. Vamos começar pelo CAPEX. No CAPEX, nós optamos por projetar de acordo com a média da empresa, a média histórica. No último conference call da empresa, a empresa não foi muito transparente em relação aos investimentos que a gente está fazendo, então nós optamos por deixar na média. Falando agora do CAE, iniciando falando do beta, nós como vocês estão vendo aí na planilha, nós calculamos o beta da empresa de 32 meses. E chegamos a um beta de 0,85. O período que a gente decidiu utilizar foi de 2017 até o final de 2019, quando a bolsa estava ali a 115 mil pontos. Porém, como a gente já explicou no início da apresentação, vários problemas envolvendo a imagem da empresa, a depreciação em massa do valor que ela tem em suas ações, né? Decidimos por pegar o beta médio do setor na Reuters e utilizar no cálculo do CAE, já que esse beta de 0,82 está mais atual e representa mais o negócio da empresa devido a essa simetria informacional que nós temos sobre a empresa. Não seria ideal utilizar o beta que nós calculamos, porque está refletindo a realidade que não é a realidade atual da empresa. Por isso, nós decidimos utilizar o beta médio do setor de 0,82. E para calcular o CAE, o custo de capital próprio, nós utilizamos o CAPM. Pronto. Falando agora capital de giro, necessidade de capital de giro, nós fizemos relação entre a necessidade de capital de giro e o lucro líquido. Então, na média aí, aproximadamente 15,8%. E deixamos na média mesmo. Agora sobre o lucro líquido. No lucro líquido, revisando as projeções, considerando que no primeiro trimestre de 2020 a IRB reportou 92% de queda. Sendo assim, em 2020, considerando a queda de lucro de 55%. Em 2021, consideramos um aumento do lucro de 22% comparado a 2020. Em 2022, consideramos um aumento de 10% no lucro comparado a 2021. A partir de 2023, consideramos um aumento de lucro de 15% até 2029. Estes 15% representam a média histórica que a IRB vinha conseguindo nos últimos anos. Consideramos a média, pois, analisando os fatos, a previsibilidade das receitas da IRB neste momento está comprometida devido aos acontecimentos passados. Na perpetuidade, consideramos um crescimento de lucro líquido de 2,5%, justificado pelo histórico que a empresa tem e do know-how conquistado, já que ela passou quase um século sendo a única empresa de reciclagem do Brasil. Além disso, o fato dela ser a maior empresa de reciclagem da América Latina. E, por fim, o fato dela estar sediada num país que ainda tem um crescimento potencial considerável. Bom, o valuation. Nós utilizamos o fluxo de caixa do acionista, por ser uma financeira.
Então, dadas as projeções, dadas as premissas, chegamos a um valor justo de R$ 12 por ação. Levando em consideração o preço da ação do dia 29, nós temos um upside aí de 50%. E vale lembrar também que tudo isso aqui foi uma forma de a gente botar em prática a teoria que a gente vê em sala. Logo, isso não se trata de uma recomendação de investimento. Se você for tomar uma decisão de investimento baseada nessa planilha que apresentamos aqui, a responsabilidade é totalmente sua. E outro ponto importante é que essa valuation é uma valuation temporária. Tanto por ser de natureza das valuations ser uma valuation temporária, já que os fatos sempre mudam, e ainda mais por ser da IRB, que ainda está num processo lá muito forte de reorganização de divulgação de informações. Portanto, a cada dia é uma informação nova da IRB. Logo, essa valuation é temporária, dentro do período de análise que a gente utilizou, que é até o primeiro semestre de 2020. Finalizado o vídeo, obrigado por assistir até aqui. Deixe seu like, seu comentário, qualquer dúvida deixe aí embaixo que nós vamos responder. Se inscreva e compartilhe com os amigos. Obrigado e até mais.